Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar tudo sobre funções no Python. Então aproveite, pegue sua caneta, pegue seu papel, pegue seu caderno, seu notebook e já vai anotando porque aqui vai ser muito conteúdo. E detalhe, tudo gratuito, tudo de graça. Eu vou falar sobre funções, eu vou falar sobre a base do Python. Se você quiser programar aplicativos, se você quiser construir sites, se você quiser fazer qualquer coisa no Python de aplicação, você vai ter que usar funções para você aproveitar ao máximo e conseguir seus objetivos de programação aqui no Python, beleza? Então já vamos lá para o vídeo. O que são funções? Funções são trechos de códigos que representam ação. E você pode acionar em cada trecho do seu código, você pode reutilizar funções, você pode dar funções a botões, a várias coisas aqui. Eu vou te mostrar exemplos práticos nesse vídeo, beleza? Então vamos lá. Eu separei aqui, ó, 3 assuntos para a gente falar: funções com retorno, funções sem retornos e funções anônimas. Esse trecho aqui, ele é avançado, ele é um pouquinho mais avançado, mas com a base você consegue entender, com essa base que eu vou te dar aqui. Então, funções com retorno. E como a gente representa uma função no Python? Para a gente representar uma função aqui no Python, a gente escreve essa palavrinha aqui, ó, chamada de def. E aqui a gente coloca o nome da nossa função. Normalmente, ela começa com letra minúscula, beleza? Então, ó, eu vou colocar uma função aqui, ó, de olá. O nome da nossa função é olá. E ela vai simplesmente return olá. Exatamente isso. E quando eu rodo o meu código, ele não acontece nada. Por quê? Porque a função ela precisa ser chamada para ela funcionar. Por exemplo, se eu digitar aqui, ó, olá, abrir e fechar, quer dizer que eu estou chamando ela aqui nessa minha linha 5. Ó. Na minha linha 5, eu estou chamando a função olá. E beleza, quando eu rodar essa função aqui, ó, vou rodar, não vai aparecer nada. Por quê? Porque o valor daqui, esse valor aqui, quer dizer que é um valor olá, mas eu não estou printando ele no meu console. É a mesma coisa que eu fizer isso aqui, ó, A igual a 5, e rodar o meu código. Ele vai aparecer o A aqui no console? Não vai, porque eu não printei o A. Então a mesma coisa para minha função. Se eu botar um print aqui, ó, print aqui, olá, agora sim, ó, agora sim ela vai aparecer aqui, tranquilo? Beleza? Então, por que eu tô fazendo uma função para dar um print olá? Por quê? Por que não fazer logo direto assim, ó, print olá? Porque eu estou te ensinando a começar a entender as funções e você vai entender agora. Eu vou passar um parâmetro na minha função. Parâmetro é tudo aquilo que vai aqui dentro, tudo aquilo que a função pede para ela poder funcionar direito. Então, ó, se eu pedir um nome aqui, ó, nome, e eu printar aqui, ó, olá, aí eu vou colocar um F string, abro e fecho chaves aqui, ó, e boto o nome aqui, ó. Agora a minha função, ela vai funcionar assim, ó. Eu vou botar aqui que o meu olá vai ser, aí ela vai pedir um nome, certo? E olha aqui, ó, ela vai pedir um nome e ela vai retornar uma string. Essa é a minha função, tá vendo aqui? Então, ó, vou colocar o nome aqui de Thales, lembrando que toda string ela é entre aspas, ó, botei aqui, ó, Thales. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um print no... Vamos guardar isso aqui numa variável, ó, vamos falar que o nosso P vai ser isso aqui, e eu vou printar o P. Olha o que vai acontecer. Olá, Thales. Se eu mudar aqui, ó, para Hugo, olha o que vai acontecer. Olá, Hugo. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui embaixo? Olá, Hugo. Digamos que eu queira calcular a média de 2 números, que é o clássico exercício de função aqui, ó. Eu pego A e B e vou retornar a média. Vou falar que minha média vai ser igual a A mais B dividido por 2. Lembrando que eu tenho que colocar entre parênteses aqui por regra da matemática. Dividido por 2. E aqui eu vou retornar a minha média. Beleza? Então, ó. Agora eu vou mudar o nome dessa função. Vou chamar ela de média.
e vou falar que o meu M vai ser igual a essa média aqui. Lembrando que se eu utilizar esse aqui, não vai funcionar a minha função. Eu tenho que aplicar dois números, ó. São dois parâmetros que ela quer. Eu vou colocar o seguinte, 3 e 4. A média tem que dar 3,5, beleza? Aqui não é mais P, vai ser M. A média tem que dar 3,5, ó. Então, ó, olha aqui o que deu aqui, ó. Deixa eu limpar a tela aqui para ficar melhor para você ver. Aqui, ó, vou rodar aqui, ó. E, ó, 3,5 a média. Ah, vou colocar dois números aqui. 10 e 4. A média vai ter que ter 7, ó. 7.0. Se eu colocar o mouse aqui em cima, ele vai me dar isso aqui, ó. Function, média e esses dados aqui. A gente pode personalizar tudo isso aqui na nossa função, ó. Por exemplo, ó, eu quero calcular a média o quê? De dois números inteiros ou de dois números reais, de qualquer coisa, né? Qualquer coisa que é número. Então, ó, eu boto dois pontos aqui e falo que é um float. Mesma coisa aqui, ó. Float. E ele pode retornar, o que que ele pode retornar? Um float também. Ele pode retornar um float. E vamos ver como é que ficou? Salvei aqui, ó. Eu coloco o mouse aqui em cima e olha o que aconteceu aqui, ó. Float, float. Tá vendo aqui? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui, ó. Float, float e float aqui. E, ó, eu posso dar uma explicaçãozinha na minha função, ó. Porque se eu colocar aqui, ó, aparece esse function aqui, ó. Vamos tirar isso aqui. Vamos falar o seguinte, ó. Essa função calcula a média de dois números, beleza? Agora salvei, ó, coloco o mouse aqui em cima. Essa função calcula a média de dois números. Ah, eu não quero calcular a média de float, eu colocar int aqui, ó, int e beleza, salvei. Agora o Python vai entender que você quer dois inteiros aqui, calcular a média de dois números e vai retornar, ó, e vai retornar um número real. Ó, salvei aqui, ó. Vamos lá. E olha aqui, ó. Beleza? Posso colocar três aspas aqui, de boa, para eu pular a linha aqui na minha explicação e ficar mais bonitinho quando for ver aqui, ó. Então essa função aqui são funções que têm retorno. Ah, e agora, funções sem retorno. Como é que eu faço aqui? Simplesmente eu tiro o retorno. E essa função aqui, ó, ela fica sem retorno. E ela não retorna nada para mim. Ela simplesmente calcula a média e faz um print. Digamos que, ó, print média. Opa. Print média. Isso aqui, ela não tem um retorno. Tá vendo aqui? Eu vou rodar aqui, ó. Faltou dois pontos aqui que eu apaguei a mais. Eu vou rodar aqui e, ó, ela calculou, printou a média e printou none aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou rodar de novo, ó. Rodei, ó. Ele printou 7, mas se você parar pra pensar, eu não fiz o print aqui não, ó. O print está sendo executado aqui dentro da função. Aqui, ó. Vou limpar a tela para você perceber isso aqui. Vou rodar aqui, ó. E beleza, ele tá printando desse print aqui. Se eu pedir para ele imprimir o M, que o M está recebendo a nossa função média, ele vai ser uma função sem retorno, porque ela não tem retorno nenhum, ó. Print M, e eu vou tirar esse print média aqui, ó. Eu não quero esse print média, eu só vou fazer isso aqui. Vou rodar aqui, ó, e ele vai dar none. Por quê? Porque essa função, ó, não tem retorno, tá vendo aqui? Não tem retorno. Então essa função aqui, ela não tem retorno, beleza? Se você tá gostando desse conteúdo, já deixa o like. Tem um botão com forma de coraçãozinho aqui que está escrito valeu. Se você clicar nele, você pode doar qualquer quantia pro canal e assim ajuda o canal a ficar sempre produtivo e ativo aqui na plataforma do YouTube. E também eu vou entender que você é grato por esse conteúdo e que você sentiu gratidão e apertou esse botão aqui, valeu. E quando você manda uma mensagem por esse botão, a sua mensagem vem de cor diferente, beleza? Então, a gente já viu aqui funções com retorno e funções sem retorno. Agora vamos ver a função anônima, o que que é? A função anônima, ela é uma função que ela resolve um problema
específico no seu código. A gente chama ela, deixa eu colocar aqui embaixo. A gente chama ela de função lambda. Por exemplo, eu falo que o meu A vai ser igual a lambda x, onde x vai ser o quadrado aqui. Escrevi lambda errado, é lambda, com B muda aqui. E digamos que eu queira essa função aqui, ó. Essa função não tem nome nenhum, ela é simplesmente uma variável. Porém, se eu fizer o seguinte, ó, colocar um A, abrir e fechar parênteses e colocar o 2 aqui, e rodar o nosso código, não vai acontecer nada. Por quê? Porque o meu A, ele não tá sendo impresso. Então eu vou botar um print aqui, ó, print, e olha o que aconteceu aqui, ó, ele tá me dando 4. Ele tá fazendo essa função aqui, ó, nessa variável. Se eu botar 4 aqui, o que ele vai me dar? 4 ao quadrado, 16. Ele vai me dar 16 aqui, ó. Beleza? Então essas aqui são as funções lambdas. Você pode resolver um trecho do código com ela muito tranquilo. Um exemplo muito utilizado em função lambda são em listas. Por exemplo, eu tenho uma lista aqui, ó. Vou botar aqui uma lista de números aqui. Eu tenho esses números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses números aqui. E digamos que eu queira elevar o quadrado dessa lista. O Python, ele não faz isso, ó. Se eu pedir para ele printar a minha lista ao quadrado, se eu pedir para ele fazer isso aqui, ele vai printar uma outra coisa. Na verdade, ele não vai conseguir fazer porque ele não faz isso. Ele não faz essa lista ao quadrado. E se eu pegar essa lista e multiplicar por ela mesma e pedir para ela imprimir isso aqui, ó, que em tese isso aqui é uma lista ao quadrado, não é isso? Se eu pedir para ela printar para ela mesma aqui, ó, olha o que vai acontecer. Ele não pode multiplicar. Então a gente utiliza funções lambdas para resolver isso. Por exemplo, tem funções que permitem outras funções, que é o caso do map. Então, ó, se eu pedir para ele botar um map, aí aqui eu vou botar um lambda, que é uma função anônima. Esse assunto de funções lambdas aqui é um pouco mais avançado. Se você não estiver entendendo, coloque suas dúvidas aqui nos comentários. E volta o vídeo também para você reassistir. De repente você reassistindo tudo, fica mais claro, beleza? Então, ó, x, aonde x vai ser ao quadrado de quê? Da minha lista. E aqui, ó, eu vou botar aqui, ó, lista 2 vai ser igual a um list. Por quê? Por que esse list aqui? Porque eu estou transformando esse resultado numa lista. Quando eu rodar isso aqui, ó, ele vai calcular. Agora, quando eu pedir para ele printar a lista 2, ó, print lista 2, olha o que vai acontecer. A lista 2 está toda ao quadrado e cada termo dela. Eu poderia fazer a soma, somar por 2, todos os números por 2, ó. X mais 2. Aqui, ó, eu faço iterações dentro da lista sem utilizar o for. Beleza? Então não preciso utilizar o for. Esse map aqui é uma função que permite outras funções dentro dele. Se você colocar o mouse aqui em cima do map, ó, ele permite funções aqui, ó, e iteráveis aqui. Vai estar passando aqui a playlist do nosso curso gratuito de programação orientada a objeto. Por esse vídeo é isso. Falou, valeu!